sincero. A indústria do petróleo quer acabar de vez e enterrar os veículos elétricos e eletrificados. Provavelmente você já ouviu essa historinha por aí, não ouviu? Propósito, até aqui no meu canal, muitos me julgam como um contratado da indústria do petróleo para falar mal ou fazer críticas de determinados veículos. Será que você não está apenas ouvindo por um lado e deixando sair por outro? Será que você não tem feito análises sobre o tema que exige um pouquinho mais de cautela? Vamos falar sobre esse tema tão polêmico e delicado para que você veja que nem tudo que parece pode ser verdade. Sejam todos muito bem-vindos. De vez em quando aqui no meu canal, alguns comentários que às vezes passam aí bem ao largo e eu simplesmente ignoro, porque são pessoas que talvez estejam aí com algum problema, alguma síndrome, alguma questão mal resolvida com elas e não comigo. Por isso que eu as ignoro. Comentários do tipo: você é vendido da indústria do petróleo, contratado para destruir os veículos elétricos e eletrificados aqui no Brasil, para que eles não deem certo. Será que é verdade, gente? Será que você ainda não parou para pensar em algo tão absurdo como esse? Será que você apenas recebe uma informação, processa ela e depois vai lá naquele lugar com duas letrinhas inicial chamada WC para descarregar todas estas informações que, na verdade, não passam de lixo? Ou você para pensar, analisar e depois toma uma atitude? Quando ouvimos dizer que a indústria do petróleo quer acabar com os veículos elétricos e eletrificados, talvez você devesse repensar, a partir de agora, este conceito. Aqui no meu canal, eu, dono e proprietário de um veículo eletrificado de uma marca chinesa, sempre tive a visão de que carro elétrico, 100% elétrico ou eletrificado, é um produto de um perfil específico. Sempre deixei bem claro aqui no canal que você que pretende ter um veículo eletrificado precisa possuir ou ter alguns requisitos para não sofrer, não passar raiva e se preparar, mesmo com todas essas bases perfeitas, para alguns perrengues que todos, principalmente aqueles que entraram bem cedo, como é o meu caso, já há muito tempo nessa mobilidade, podem passar. Ao longo do tempo, eu também passei aqui para te dar dicas, informações, te alertar e te ajudar, além das análises de mercado que eu faço, para que você, ao longo do tempo, entenda aquilo que os brasileiros não estavam acostumados com a eletrificação, para que você também possa economizar grandes volumes, dezenas de milhares de reais na compra desses modelos que eu já tenho mostrado ao longo de 2024, que eles desvalorizam sim mais que os modelos a combustão mais vendidos aqui no Brasil. Mas por que muita gente ainda tem esta fixação sem analisar sobre se alguém faz uma crítica, é vendido pela indústria do petróleo? Ou a própria indústria do petróleo também vislumbra uma destruição total? Porque você entende que talvez a dependência de combustíveis fósseis, ela é infinita e sim, existem aí grandes interesses, mas este interesse de consumo pelos combustíveis fósseis teria um grande poder para destruir toda essa indústria? Será, meus amigos e minhas amigas? Vejamos o seguinte: se eu te dissesse que um dos países que mais possuem veículos 100% elétricos e que já ultrapassou o número de carros movidos exclusivamente a gasolina, a Noruega, mas que com todos esses incentivos e também este suposto benfeitor para a melhoria de todo o sistema ambiental daquele país, é um dos países também, dentro ali das proporcionalidades, que mais possuem veículos a diesel. Neste caso, você diria que ela é um país que tem em uma de suas matrizes energéticas o foco na descarbonização,
da melhoria, né, das emissões de CO2 no meio ambiente por esses modelos de veículos, e que a Noruega é um dos países com o maior número de produção de barris de petróleo no mundo. Você sabia também que uma das matrizes energéticas para alimentar esses mesmos carros elétricos lá na Noruega também advém dos combustíveis fósseis? Você sabia disso? Se sabia, parabéns. E que os fundos econômicos de petróleo da Noruega já ultrapassaram mais de 1,7 trilhão de dólares. Você também sabia disso? Que as explorações, que as parcerias e os investimentos em áreas sensíveis também advêm deste país? Pois bem, então, para que você saiba que até mesmo aqueles que se julgam senhores e detentores da moral e dos bons costumes também cometem ali as suas explorações, talvez com uma certa benevolência de alguns pelo mundo afora. Não é diferente em outros países, como por exemplo a Alemanha, que tem em suas matrizes energéticas também o gás natural, o carvão e outras formas de produção, distribuição e geração dessa energia, como a nuclear. É claro, bem menor do que já fora, praticamente ali na casa dos 5% a 6%, quase inexistente. Mas foi um país que teve muito uso desse tipo de energia, mas que a exploração e o uso do carvão mineral ainda é uma constante nesse país. E assim, vários e vários países que você talvez não saiba e que coloquem eles ali em determinado pedestal também fazem grande uso para contribuir na distribuição, no fornecimento e no abastecimento de carros a combustão e também nos veículos que são eletrificados para o carregamento destas mesmas baterias de lítio, que também, é claro, você já deve saber, porque me acompanha aqui ou outras mídias, que as baterias de lítio também fazem a sua degeneração, a sua exploração e retiram do mesmo solo explorado, né, de uma forma que degrada aquele meio ambiente, este componente, o lítio, que é o principal componente de todas as baterias dos carros, dos celulares e de vários equipamentos. Mas você sabia que também aqui no nosso país, no Brasil, além de termos de fato, uma matriz energética bastante limpa, renovável e uma das melhores também quando falamos de emissões cruzadas, como é o caso das hidrelétricas, que em grande parte do ano, principalmente onde temos aí as grandes represas, quando elas estão estabilizadas ou em níveis superiores, elas sim contribuem muito para que não façamos uso de geradores que são alimentados por diesel, as termoelétricas, por exemplo, onde nas épocas de seca sempre acontecem alguns adventos e elas precisam ser ligadas, onde também a sua conta de energia aumenta e a bandeira vermelha sai do verde para o amarelo e chega até o vermelho. Isso também acontece no Brasil, mas diferente de outros países que utilizam fontes de energia que são advindas dos combustíveis fósseis. No Brasil ainda temos grandes e boas diferenças com os países mais desenvolvidos nesse sentido. Grandes reservas pelo mundo já estão ali com estudos em que esses países principais ali do Oriente Médio e também os grandes produtores já começam a ter um estudo de longo prazo para saber o quanto e quais as capacidades ainda existentes para que o mundo dependa aí desses combustíveis fósseis exclusivamente do petróleo e seus derivados. Vários estudos já foram publicados e o Brasil pode ser impactado diretamente se não encontrar novas reservas de pré-sal e outras fontes. O mundo já discute sobre isso. Os próprios países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e outros, começam a investir em tecnologia, energias renováveis para uma diversificação maior e melhor. Quando falamos em lobby do petróleo, não podemos chegar ao ponto máximo da ignorância e entendermos que, desde a pandemia, tivemos aí uma grande lição a ser aprendida, uma grande lição em que os países perceberam que a dependência
geral e a dependência ampla de produtos e serviços que fossem exclusivos de determinados países gerou, e o Brasil passou por isso, como por exemplo, quem não lembra aqui da crise das máscaras, do oxigênio e de outros insumos, que dependíamos aí de forma integral de países que tinham essas tecnologias ou que conseguiam dar conta dessa grande produção. E com isso percebemos a necessidade, inclusive do Brasil e todo este movimento mundial, para que determinados insumos, para que determinados produtos não fiquem exclusivos em uma cadeia produtiva, né, de um único país, como de semicondutores, de chips, de baterias, de equipamentos e produtos de saúde, por exemplo. E assim, meus amigos e minhas amigas, acontecerá com os veículos. A indústria automotiva percebeu, inclusive, naquele período, que ela necessitava fazer uma diversificação. E isso está também interligado com a geopolítica de todos esses grandes países exclusivos que detêm maior tecnologia, um avanço tecnológico maior também que o nosso país, e que elas começam agora a traçar um paralelo desta corrida sobre produtos, sobre diversos produtos, e vocês acompanham aqui no meu canal sobre a indústria automotiva. A China com seus veículos elétricos, eletrificados, que também é um país que polui e que emite muito CO2 na sua atmosfera, mas que consegue, desta forma, também ter uma certa rivalidade com os principais países do Ocidente, como os Estados Unidos, e historicamente, como já sabemos. Nesse sentido, a indústria automotiva estará, apostem vocês, com uma diversificação, até por conta da possibilidade que daqui num próximo período o nosso planeta não dê conta com a quantidade de pessoas, com a quantidade de necessidade de consumo de produtos e serviços, dos próprios recursos naturais serem suficientes para atender toda esta camada mundial. E aí que na indústria automotiva teremos uma nova revolução, um novo modelo da mobilidade, onde não será apenas fabricado e produzido ou montado produtos exclusivos com apenas um modal, ou seja, somente veículos a combustão, os tradicionais motores térmicos. Teremos evoluções, exigências mundiais, como a que aconteceu no Parlamento Europeu, que exige que os países produzam, que as suas indústrias produzam veículos com menor índice de emissões, e isso se estende não só para esses países mais desenvolvidos, como já acontece aqui no Brasil, com vários modelos que você já conhece, que já saíram de linha, e outros que ao longo dos anos também sairão. E isso vai atingir toda a cadeia, e a exigência de novas regras, com a exigência de nova elaboração de motores mais leves, motores que possam trabalhar com estas regras de emissão e para que atendam então esses requisitos. Nesse sentido, teremos uma pulverização de modelos, uma parte elétricos, outra parte híbridos plug-ins, outra parte de combustão mais moderno, outra parte com combustíveis sintéticos, outra parte com motores flex, a etanol, que é um dos combustíveis também bastante importantes e menos poluentes. Também outra parte que pode, ao longo do tempo, evoluir, que seria o hidrogênio, e assim por diante. Não acreditem, não levem à ponta da faca a história somente de um possível lobby, uma grande conspiração mundial para acabar com os eletrificados. No mundo, na Europa e em vários países, existem até hoje, mas por conta de problemas econômicos, problemas na ponta da linha mesmo, de vendas do consumidor não aceitar, eles começam a remanejar, a adiar essas propostas da eletrificação total. Países como Alemanha, Holanda, França e vários outros países tinham subsídios para clientes comprarem veículos eletrificados. Mesmo esses países que são dependentes da sua matriz energética, como o petróleo, assim davam esses subsídios para incentivar clientes a comprar. E mesmo assim, em muitos deles, não foi suficiente,
como por exemplo a Volkswagen na Alemanha, onde suas sedes, onde houve recentemente um grande anúncio de até 2030 demissões em massa, ali na casa dos seus 35 mil funcionários. E isso acontece com outras marcas também, porque ao longo do tempo esta indústria necessitará se aperfeiçoar, mas não existirá apenas um modelo, até para melhorar o fluxo, já que não existe como e não existirá como países, mesmo aqueles que possuem uma capacidade mais evoluída da sua matriz energética, como o Brasil, que depende exclusivamente de um sistema mais limpo e menos poluente com as suas hidrelétricas, conseguirá dar conta de gerar, produzir, distribuir com eficiência para todos os veículos 100% elétricos, como muita gente imaginava. Quando eu falei lá no começo sobre o perfil, ainda temos que encarar a compra de um veículo 100% elétrico, por exemplo, como um perfil, como uma proposta que você precisa entender, já que nem mesmo as principais empresas do mundo querem ainda investir em infraestrutura, que é um dos grandes problemas, por exemplo, do nosso país e também nos países mais desenvolvidos, onde grande parte dessas estações de carregamento apresentam um defeito. Aqui no Brasil não é diferente. Várias delas não são suficientes, as que existem são de baixa potência e as poucas ultravelozes, muitas delas cheias de outros veículos à espera para o carregamento ou com problemas técnicos, roubos, furtos e outros detalhes que também prejudicam a mobilidade. Temos que olhar com calma, cautela, fazer cobrança forte sobre as empresas para que invistam nos seus produtos, para que melhorem a infraestrutura e para que nós, como clientes, sejamos mais atentos e não deixarmos que esta oportunidade de melhoria da mobilidade como um todo, sem preconceitos, sem apontar o dedo para esse ou aquele, mas que também saibamos nos colocarmos como clientes que querem o melhor. Mas o melhor não é puxando o saco, passando pano. O melhor é você entender que é possível que tenhamos aí ao longo do tempo grandes evoluções nesse sentido. Mas se você apenas olhar para o seu umbiguinho, nada muda. E quando você puder sair desta fantasia do lobby da indústria do petróleo, que quer acabar com tudo e com todos, e principalmente com os veículos 100% elétricos, e quiçá com um canal como o meu, como muita gente que tem problemas aí de pensamento, então a coisa fica pior ainda. Vamos olhar para frente, mas com cobrança, incisivos, que nada pode ser feito, goela abaixo. Isto nunca funcionou na história e se quiserem fazer desta forma, como já fizeram em outros momentos, podem apostar que não dará certo. E eu estarei aqui para trocar essa ideia com você, para contar a história e trazer os principais fatos. Por isso, agora se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.